Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 19 de fevereiro. Esta é a TV Senado e você assiste ao Senado Agora. Está mais perto de virar lei a regra que proíbe governo e Congresso de criar despesas sem definir de onde vai sair o dinheiro. A proposta de emenda à Constituição, que protege as finanças de municípios, Estado e União, foi aprovada esta semana pelo Senado. Os programas sociais são criados pelo governo federal, mas a execução é tarefa de estados e municípios. Educação, saúde, moradia e infraestrutura, tudo isso depende de dinheiro, como afirma o secretário-geral da Confederação Nacional dos Municípios. O Programa de Transporte Escolar, PENAT, é um programa exitoso, precisa transportar o aluno. Só que, dados do ano passado, o governo federal ele colocou R$12 por aluno mês, ou seja, R$120 por aluno no ano. Isso não atende à necessidade do programa. O que é que aconteceu nesses últimos anos? O município vinha colocando as contrapartidas e vinha atendendo os programas. Com a crise, acabou-se a capacidade de os municípios colocar mais recursos. Aprovada por unanimidade no plenário do Senado, a PEC 128 de 2015 impede que o governo federal crie programas impondo despesas a estados e municípios sem a indicação da fonte de receita ou a correspondente transferência de recursos da União. Os programas federais, e são mais de 300 programas, eles todos são subfinanciados, são criados, a intenção é boa, o município adere, mas com o passar do tempo, esses programas, eles vão perdendo no tempo a capacidade de pagamento e cada vez mais o município assume esse pagamento. Uma emenda acrescentada ao texto prevê que o Congresso também não poderá gerar gastos para a União sem indicar a fonte dos recursos necessários. Da mesma forma que não é justo, não é correto que novas despesas sejam criadas sem que haja garantia da sua manutenção, do seu custeio, isso para estados e municípios, é importante também que para a União aconteça isso. Os senadores também deixaram claro no texto que, mesmo com a emenda constitucional, os pisos salariais de professores, agentes de saúde e agentes de combate a endemias ficam garantidos. Como foi alterada no Senado, a PEC volta para a Câmara dos Deputados. O Senado deve examinar nos próximos dias o texto do acordo sobre a facilitação de comércio adotado pelos países membros da Organização Mundial do Comércio em dezembro de 2013. Ele prevê medidas para modernizar a administração aduaneira e simplificar e agilizar os procedimentos de comércio exterior. E também favorece a cooperação entre os membros da OMC na prevenção e no combate a delitos aduaneiros. A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. O Conselho de Ética recebeu ontem a defesa do senador Delcídio do Amaral, preso em novembro sob a suspeita de tentar obstruir a Operação Lava Jato. 4 partidos, Rede, PPS, DEM e PSDB, pedem a abertura de processo para a cassação do parlamentar por quebra de decoro. No documento assinado por 3 advogados, a defesa alega que não existiu flagrante que justificasse a prisão do senador e que cabe fiança para o crime de obstrução da justiça, do qual Delcídio do Amaral é acusado. O documento também argumenta que a gravação usada como prova contra o parlamentar teria sido obtida de forma ilegal. A defesa questiona ainda a possibilidade de o Conselho de Ética cassar o mandato de Delcídio sem a conclusão da ação criminal que pode inocentá-lo. Por telefone, o advogado Gilson Dipp explica que a defesa não considera válida a representação contra o senador. Ela copia 2 manifestações da PGR, o decreto de prisão e a gravação que é totalmente irregular. Ela tinha que ter trazido outros argumentos, outras comprovações. Aqui não se discute crime, aqui se discute existência ou não de decoro parlamentar. Os advogados também pediram o afastamento do relator do caso no Conselho de Ética, o senador Ataídes Oliveira, porque ele faz parte do bloco partidário de um dos apoiadores da representação. Em momento algum eu me sinto impedido, né? Agora, cabe ao presidente do Conselho de Ética levar ao plenário do Conselho. Se o Conselho achar que eu
estou impedido, que eu tenho isenção do PSDB, neste caso, o Conselho de Ética é soberano, então cabe a nós acatar. O Conselho de Ética ainda não tem reunião marcada para decidir se mantém ou não o relator do caso. A data deve ser definida na semana que vem pelo presidente do colegiado, senador João Alberto Souza, do PMDB. A emenda à Constituição que criou a chamada janela partidária foi promulgada nesta quinta-feira pela mesa do Congresso em uma rápida sessão solene. Deputados federais, estaduais, distritais e vereadores têm 30 dias para trocar de partido sem o risco de perder o mandato. O prazo começa a contar a partir da publicação da emenda constitucional na sexta-feira, 19 de fevereiro, e termina no dia 19 de março. O partido que conquistar novos parlamentares não terá mais recursos do fundo partidário, nem aumento no tempo de propaganda no rádio e na TV. A regra da fidelidade partidária não se aplica a cargos majoritários: senador, prefeito, governador e presidente da República. A janela para a troca de partido foi desmembrada da proposta de reforma política já aprovada pela Câmara e que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A senadora Rose de Freitas, que representou a mesa diretora do Senado na promulgação, criticou o novo prazo para a troca de partido. É mais um capítulo dentro de uma reforma que não acontece. Então, nós estamos sempre arranjando uma saída espetaculosa, maravilhosa, no momento que os interesses eleitorais, e é isso, para isso que serve essa janela, os interesses eleitorais que vão ser acomodados regionalmente. A Comissão de Agricultura realiza logo mais às 14h o primeiro ciclo de palestras e debates de 2016 em Alegrete, no Rio Grande do Sul. O tema em debate é a uniformização das alíquotas do ICMS nos produtos da cesta básica e as perspectivas para a safra de arroz 2015-2016. Ficamos por aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, está prevista a sessão no plenário do Senado. Às sextas, a sessão é não deliberativa, ou seja, dedicada a discurso dos senadores. E você pode acompanhar ao vivo aqui pela TV Senado. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.